No terceiro dia, quando os médicos já haviam desistido, ela abriu os olhos e disse: "Preciso caminhar." Não havia explicação médica. Não havia precedente científico. Havia apenas uma coisa: um salmo que uma enfermeira havia sussurrado em seu ouvido 3 dias antes. Eu sei que você pode estar pensando que isso é impossível. Eu pensava a mesma coisa. Até presenciar com meus próprios olhos o que acontece quando alguém ora as palavras certas, no momento certo, com o coração certo. Esta não é apenas mais uma história de fé. Esta é a prova viva de que existe algo muito mais poderoso operando em nosso mundo do que a medicina consegue explicar. E no final desta história, você vai descobrir exatamente qual salmo foi esse e por que ele ainda funciona hoje. Mas antes, você precisa entender o que realmente aconteceu naquele hospital. Era uma terça-feira quando conheci Margaret. Ela tinha 62 anos e estava internada há 2 semanas. O câncer havia se espalhado por todo o corpo. Os médicos davam-lhe no máximo 48 horas. Eu trabalhava como enfermeira naquele hospital há 15 anos. Havia visto muitas pessoas partirem, mas algo em Margaret era diferente. Mesmo com dor, mesmo desenganada, ela ainda sussurrava orações. "Enfermeira", ela me chamou naquela tarde. Sua voz era apenas um fio. "Você acredita em milagres?" Eu parei ao lado de sua cama. Meu coração se apertou. Como responder a alguém que estava morrendo? Como dar esperança quando não havia nenhuma? "Eu acredito no poder da oração", respondi, segurando sua mão fria. Margaret sorriu. Foi o sorriso mais fraco e ao mesmo tempo mais forte que já vi. "Então me ensine a orar do jeito certo, para que ele me escute." Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Uma lembrança da minha infância. Minha avó costumava recitar um salmo específico sempre que alguém da família estava doente. Um salmo que ela chamava de "a oração que move montanhas." Nunca havia questionado, nunca havia testado. Até aquele dia. "Margaret", sussurrei. "Existe um salmo que minha avó sempre dizia ter poder especial. Um salmo que ela acreditava poder tocar o coração de Deus de uma forma única." Os olhos dela se iluminaram. Por um instante, a mulher moribunda desapareceu e vi uma centelha de vida. "Qual é?" Eu hesitei. E se não funcionasse? E se eu estivesse dando falsas esperanças a alguém que já tinha sofrido tanto? Mas então olhei para ela. Realmente olhei. E vi que Margaret não estava apenas morrendo. Ela estava esperando que alguém lhe desse uma razão para lutar. "É o Salmo 118, sussurrei. "Mas não é só ler as palavras. É preciso orar cada versículo, como se sua vida dependesse dele." "Porque talvez dependa mesmo." Margaret fechou os olhos. "Me ensine." E foi então que comecei a recitar as palavras que mudaram tudo. "Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre." A voz dela se juntou à minha, fraca, mas determinada. "Que diga, Israel, o seu amor dura para sempre." Palavra por palavra, versículo por versículo. Nós oramos juntas. E a cada linha, eu sentia algo mudando no quarto. Não posso explicar o que era, mas era como se o ar ficasse mais leve. Quando terminamos, Margaret estava exausta, mas algo em seus olhos havia mudado. Havia esperança. "Obrigada", ela sussurrou. "Vou continuar orando isso." Eu saí do quarto com o coração pesado. Havia feito tudo o que podia. Agora era entre ela e Deus. Na manhã seguinte, quando cheguei ao hospital, corri para o quarto de Margaret. Esperava encontrar... Bem, você sabe o que eu esperava encontrar. Mas ela estava acordada. Não apenas acordada. Ela estava orando, sussurrando as palavras do Salmo 118 repetidamente. "Margaret", eu disse, surpresa. "Como você está se sentindo?" Ela me olhou com olhos mais brilhantes do que no dia anterior. "Melhor. Diferente." Como se algo estivesse mudando por dentro. Os médicos vieram, fizeram seus exames. Balançaram a cabeça perplexos. Os sinais vitais haviam se estabilizado. Não era cura. Ainda não. Mas era melhora inexplicável.
Continue orando, eu sussurrei para ela antes de sair. No segundo dia, quando entrei no quarto, Margaret estava sentada na cama. Sentada. A mulher que não conseguia nem levantar a cabeça estava sentada sozinha. Enfermeira, ela me chamou, e sua voz estava mais forte. Este salmo, ele realmente tem poder, não tem? Eu me aproximei, incrédula. Os equipamentos ao lado da cama mostravam leituras que não faziam sentido. O batimento cardíaco estava regular, a pressão normal. Como isso era possível? Margaret, o que você está sentindo? É como se cada palavra do salmo estivesse fazendo algo dentro de mim. Cada vez que oro, o seu amor dura para sempre. Sinto uma força nova, como se Deus estivesse me reconstruindo de dentro para fora. Eu peguei o prontuário dela. Os médicos estavam confusos. Todos os indicadores apontavam para uma recuperação que desafiava qualquer explicação médica. Os médicos não sabem o que está acontecendo. Eu disse. Margaret sorriu. Dessa vez, um sorriso cheio de vida. Mas nós sabemos. Não sabemos. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no que estava presenciando. Era coincidência? Era o poder da mente sobre o corpo? Ou era realmente um milagre? Então chegou o terceiro dia. Eu estava no corredor quando ouvi gritos vindo do quarto de Margaret. Corri pensando no pior. Mas quando abri a porta, Margaret estava em pé. De pé ao lado da cama, segurando-se na grade, mas de pé. Eu preciso caminhar, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto que preciso caminhar. Os médicos correram para o quarto. Enfermeiras se aglomeraram na porta. Todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Dr. Rodrigues, o oncologista responsável, olhava para Margaret como se estivesse vendo um fantasma. Isso é impossível, ele murmurava. Medicamente impossível. Mas Margaret não estava interessada no que era medicamente possível. Ela estava segurando minha mão, sussurrando. O salmo foi o salmo. E então ela deu o primeiro passo. Eu sei que você pode estar pensando que estou exagerando, que estou inventando detalhes para tornar a história mais dramática. Mas eu estava lá. Eu vi cada passo. Margaret caminhou 10 passos no terceiro dia. No quarto dia, ela caminhou pelo corredor inteiro. Na primeira semana, ela estava voltando para casa. Os exames mostravam algo que a medicina não conseguia explicar. O câncer não havia apenas parado de crescer. Ele estava regredindo, rapidamente, em 30 anos de medicina. Dr. Rodrigues me disse depois. Nunca vi nada assim. É como se o corpo dela tivesse sido reiniciado. Mas você quer saber a parte mais incrível dessa história? Margaret não foi a única. Depois que a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pelo hospital, outras pessoas começaram a pedir para conhecer o Salmo da Margaret. Pacientes em estado terminal, pessoas consideradas desenganadas, famílias desesperadas. Todas buscavam um fio de esperança. E eu comecei a compartilhar, sempre com a mesma advertência. Não é mágica, é fé, é oração genuína. É entregar completamente sua situação nas mãos de Deus. Em 6 meses, eu havia testemunhado 12 casos inexplicáveis. Nem todos foram curas completas como a de Margaret. Mas todos tiveram alguma melhora significativa que os médicos não conseguiam explicar. Um alívio inexplicável. Foi então que comecei a me aprofundar no Salmo 118, a pesquisar sua história, a entender o porquê dessas palavras específicas pareciam ter tanto poder, uma força quase palpável. E o que descobri vai mudar para sempre a forma como você enxerga a oração, a sua capacidade de interceder. O Salmo 118 não é apenas uma oração, é um decreto. É uma declaração de guerra contra a desesperança. É um grito de vitória proclamado antes mesmo da batalha terminar. Um ato de fé inabalável. Pense nisso. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Não é uma súplica. É uma declaração. Você não está pedindo para Deus ser bom. Você está reconhecendo que Ele
já é. Você não está implorando por amor. Você está declarando que o amor dele é eterno, presente em cada instante. Quando Margaret orava essas palavras, ela não estava apenas esperando um milagre. Ela estava declarando que o milagre já estava em movimento. Uma fé inabalável. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre este salmo. Existe uma maneira específica de orá-lo. Uma sequência, uma intensidade, uma fé que precisa estar presente para que as palavras tenham o poder total, a força transformadora. E foi isso que minha avó sabia. Foi isso que Margaret aprendeu. E foi isso que transformou desesperança em vitória. Uma transformação profunda. Você está pronto para descobrir exatamente como fazer isso? Porque o que vou te contar agora pode ser a diferença entre aceitar uma situação impossível e testemunhar o impossível se tornar possível na sua vida. Uma mudança radical. Mas primeiro, você precisa entender uma coisa fundamental sobre a natureza dos milagres. Uma verdade muitas vezes negligenciada. Os milagres não são quebras das leis naturais. Os milagres são a aplicação de leis superiores que ainda não compreendemos completamente. Um mistério ainda a ser desvendado. Quando Margaret se levantou daquela cama, não foi Deus quebrando as regras da biologia. Foi Deus aplicando princípios espirituais que operam em um nível mais profundo que a medicina atual consegue alcançar. Uma dimensão além da compreensão humana. O Salmo 118 não é uma fórmula mágica. É uma chave. Uma chave que abre uma porta entre o impossível humano e o possível divino. Uma porta para o sobrenatural. Mas como toda chave, ela precisa ser usada corretamente, com fé e convicção. Margaret me contou depois que, durante aqueles 3 dias, ela não apenas repetia as palavras, ela as sentia. O seu amor dura para sempre era pronunciado com uma convicção crescente de que isso era verdade na sua situação específica. Uma experiência transformadora. Não era só fé, ela me explicou. Era certeza. Era como se cada palavra fosse uma semente sendo plantada no meu corpo. E o amor de Deus fosse a terra fértil onde ela crescia. Uma metáfora poderosa. E então algo extraordinário aconteceu. No segundo dia de oração, Margaret teve uma visão. Ela me contou isso com lágrimas nos olhos. Eu vi meu corpo como um jardim devastado. Plantas mortas, terra seca, tudo destruído pelo câncer. Mas então, a cada vez que eu dizia, o seu amor dura para sempre, era como se chuva caísse naquele jardim. E as plantas começaram a brotar novamente. Uma imagem que revela o poder da fé. Foi nesse momento que eu entendi. O Salmo 118 não é apenas sobre pedir a Deus. É sobre visualizar, sentir e declarar a restauração que Ele já quer fazer. Uma experiência de fé profunda. Mas você precisa saber, nem todo mundo que ora este salmo vê milagres físicos imediatos. E sabe por quê? Porque existem 3 elementos que precisam estar presentes. 3 componentes que, quando alinhados, transformam palavras em poder. Uma força irresistível. Margaret tinha os 3. É por isso que ela caminhou novamente. O primeiro elemento é a convicção absoluta. Não é esperança. Não é desejo. É a certeza inabalável de que Deus já iniciou o processo de restauração na sua vida. Uma fé inabalável. Margaret me disse algo que nunca esqueci. Quando comecei a orar o salmo, eu não estava pedindo para Deus me curar. Eu estava agradecendo porque Ele já estava me curando. Você percebe a diferença? É sutil, mas muda tudo. A maioria das pessoas ora o Salmo 118 como uma súplica desesperada. Por favor, Deus, seja bom comigo. Mas as palavras não são uma súplica. São uma declaração. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Presente, agora, já acontecendo. O segundo elemento é a repetição intencional. Margaret não orou o salmo uma vez e esperou. Ela o repetiu centenas de vezes em 3 dias, mas não mecanicamente.
cada repetição era mais profunda que a anterior. Era como se cada vez que eu dizia as palavras, ela me explicou, elas penetrassem mais fundo na minha alma e da minha alma para o meu corpo. Uma conexão profunda entre fé e cura. A ciência hoje tem um nome para isso: neuroplasticidade. Quando você repete algo com convicção emocional intensa, seu cérebro literalmente se reconstrói ao redor dessa nova realidade. Mas Margaret estava fazendo mais que reprogramar sua mente. Ela estava reprogramando sua fé, uma transformação interior. E o terceiro elemento? Este é o mais poderoso e o mais difícil: entrega completa. Margaret teve que aceitar que, mesmo orando com fé, mesmo fazendo tudo certo, a resposta poderia não vir da forma que ela esperava. Ela teve que entregar completamente o resultado nas mãos de Deus. Uma entrega total. No segundo dia, ela me contou, eu parei de orar para ser curada. Comecei a orar para que a vontade de Deus fosse feita da maneira mais gloriosa possível. E foi aí que tudo mudou. Paradoxo da fé. Quando você para de se agarrar desesperadamente ao que quer, abre espaço para Deus fazer o que Ele quer. E o que Ele quer é sempre melhor do que você imagina. Uma fé inabalável. Agora, deixe-me te ensinar exatamente como Margaret orou o Salmo 118. Primeiro, ela não orou o salmo inteiro de uma vez. Ela dividiu em sessões, meditando profundamente em cada parte. Um processo de meditação e oração. Começava sempre com os primeiros 4 versículos, repetindo-os até sentir que as palavras tinham se tornado parte dela. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que diga Israel, o seu amor dura para sempre. Que diga a descendência de Arão, o seu amor dura para sempre. Que digam os que temem ao Senhor, o seu amor dura para sempre. Percebe o padrão? 4 declarações da mesma verdade. 4 confirmações de que o amor de Deus é eterno e presente na sua situação. Uma repetição com foco. Margaret orava cada linha visualizando o amor de Deus como uma força física entrando no seu corpo. Como ondas de luz quente, ela descrevia. Uma visualização poderosa. Depois passava para os versículos 5 e 6. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, dando-me alívio. O Senhor está comigo, não temerei. Que me podem fazer os homens? Aqui, Margaret personalizava completamente. Ela não dizia na minha angústia. Ela especificava. No meu câncer, clamei ao Senhor. Uma personalização profunda. Na minha dor, clamei ao Senhor. Na minha desesperança, clamei ao Senhor. E então, declarava com convicção crescente, Ele me respondeu. Ele está me dando alívio. Ele está comigo agora. Mas o versículo que mais transformou Margaret foi o versículo 17. Não morrerei, mas viverei, e contarei os feitos do Senhor. Ela me disse que, quando começou a orar essas palavras, elas soavam como uma mentira. Uma mulher desenganada dizendo não morrerei? Parecia delírio. Mas ela continuou. Repetiu centenas de vezes. E gradualmente, as palavras deixaram de ser esperança e se tornaram profecia. Não morrerei, mas viverei. Presente do indicativo. Não espero que. Não talvez. Não morrerei. E então a segunda parte. E contarei os feitos do Senhor. Margaret entendeu que sua cura não era apenas para ela. Era um testemunho. Era uma história que Deus queria contar através dela. No terceiro dia, quando ela se levantou da cama, a primeira coisa que disse não foi, estou curada. Foi, agora posso contar os feitos do Senhor. Você vê como isso muda tudo? Sua situação impossível não é apenas sobre você. É sobre o testemunho que Deus quer criar através da sua vida. Mas deixe-me te contar sobre outro paciente. Thomas. Ele ouviu a história de Margaret e decidiu tentar. Thomas tinha 81 anos. Parkinson avançado. Mal conseguia falar. Sua filha me procurou pedindo para ensinar o salmo para ele. Durante 2 semanas.
Thomas orou o Salmo 118 exatamente como Margaret havia feito. Convicção absoluta, repetição intencional, entrega completa. Thomas não foi curado do Parkinson, mas algo extraordinário aconteceu. Nos últimos 2 meses de vida, a mente dele ficou completamente clara. Ele, que não falava há anos, começou a conversar normalmente. A família teve a chance de se despedir adequadamente. Ele morreu em paz, sem dor, sussurrando as palavras do Salmo. A filha de Thomas me disse depois: "Não foi a cura que pedimos, foi a cura que precisávamos." Você entende? O Salmo 118 não é uma garantia de cura física. É uma garantia de que Deus fará algo extraordinário na sua situação. Algo que glorifica a Ele e transforma você. Às vezes é cura física completa, como Margaret. Às vezes é paz sobrenatural, como Thomas. Às vezes é sabedoria para enfrentar a tempestade. Às vezes é força para ajudar outros na mesma situação. Mas sempre é mais do que você conseguiria sozinho. Agora você pode estar pensando: e se eu orar assim e nada acontecer? E se minha fé não for suficiente? Deixe-me te contar sobre Maria. Maria tinha câncer de mama. Orou o Salmo 118 por 3 meses, exatamente como Margaret, com a mesma fé, a mesma intensidade, a mesma entrega. O câncer não regrediu. Ela fez cirurgia, quimioterapia, todo o tratamento convencional. Mas durante o tratamento, algo inexplicável aconteceu. Maria não teve nenhum dos efeitos colaterais esperados. Energia normal durante a químio, cabelo que não caiu, disposição para trabalhar e cuidar da família. Os médicos diziam que nunca haviam visto alguém responder tão bem ao tratamento. É como se seu corpo estivesse sendo protegido de dentro para fora. O oncologista comentou: "Maria está viva hoje, 5 anos depois, curada. Mas a cura veio através da medicina, não apesar dela. Deus me curou." Ela me disse: "Só usou os médicos como instrumentos." Você vê? O Salmo 118 não substitui a medicina. Ele supera as limitações da medicina. Às vezes sobrenaturalmente, às vezes potencializando o que a medicina pode fazer. Mas sempre opera no nível mais profundo, o nível da alma. E aqui está algo que descobri nesses anos todos, observando pessoas orarem este salmo. Mesmo quando não há cura física, há sempre cura emocional. Sempre. A ansiedade se transforma em paz. O medo se torna coragem. O desespero vira esperança. A raiva se dissolve em aceitação. Por quê? Porque as palavras do Salmo 118 fazem algo no seu espírito que vai além do seu corpo. Elas alinham seu coração com o coração de Deus. E quando seus corações estão alinhados, você pode enfrentar qualquer coisa. Então, como você deve orar o Salmo 118? Primeiro, encontre um lugar quieto, um momento em que você não será interrompido. Este não é um salmo para orar correndo ou distraído. Segundo, antes de começar, faça esta declaração em voz alta: "Deus, eu entrego esta situação completamente nas suas mãos. Que seja feita a sua vontade da forma mais gloriosa possível." Terceiro, leia cada versículo lentamente. Deixe as palavras penetrarem. Quando um versículo tocar seu coração de forma especial, pare, repita. Ore aquele versículo até sentir que ele se tornou parte de você. Quarto, personalize. Onde o salmo diz: "Na minha angústia", especifique sua angústia. Onde diz: "O Senhor é minha força", declare em que área você precisa dessa força. Quinto, termine sempre com gratidão. Agradeça a Deus pelo que Ele já está fazendo, mesmo que você ainda não veja. E então, repita, todo dia, quantas vezes sentir no coração. Margaret orou este salmo mais de 500 vezes em 3 dias. Não por obrigação, por sede. Cada repetição alimentava sua alma de uma forma que ela nunca havia experimentado. Era como beber água depois de anos no deserto. Ela me descreveu. Mas eu preciso te avisar sobre algo importante.
Quando você começar a orar o Salmo 118 com essa intensidade, coisas vão começar a mudar na sua vida. Nem todas essas mudanças serão confortáveis no início, porque este salmo tem o poder de expor áreas do seu coração que precisam ser curadas. Mágoas antigas, medos profundos, falta de perdão, amargura escondida. Margaret me contou que no primeiro dia orando o salmo, ela se lembrou de pessoas que não havia perdoado. Ressentimentos antigos subiram à superfície. Era como se Deus estivesse me mostrando que eu não podia pedir cura para o meu corpo enquanto meu coração ainda estava doente. Ela explicou. Ela passou horas perdoando. Pessoas que haviam a machucado anos antes. Situações que ela pensava ter superado. Foi doloroso, mas necessário. Quando terminei de perdoar, ela me disse, senti um peso saindo do meu corpo, como se eu tivesse carregado pedras por anos e finalmente as tivesse deixado cair. Foi depois disso que a cura física começou. Coincidência? Eu não acredito em coincidências mais. O Salmo 118 é sobre restauração completa. Corpo, alma e espírito. E às vezes Deus precisa curar sua alma antes de curar seu corpo. Às vezes Ele precisa curar relacionamentos antes de curar doenças. Às vezes Ele precisa curar seu passado antes de restaurar seu futuro. Esteja preparado para essa jornada. Esteja disposto a deixar Deus curar não apenas o que você quer que seja curado, mas tudo que precisa ser curado. Porque no final, você descobrirá que o milagre não foi apenas sua cura física. O milagre foi quem você se tornou no processo. Margaret não é apenas uma mulher curada do câncer. Ela é uma mulher que descobriu o poder de uma fé genuína, que aprendeu a confiar em Deus completamente, que se tornou um canal do amor divino para outras pessoas. O câncer foi apenas o palco. A verdadeira transformação aconteceu em sua alma. E sabe uma coisa? 2 anos depois, Margaret ainda ora o Salmo 118 todos os dias. Não porque está doente, mas porque descobriu que esse salmo mantém sua alma conectada a Deus de forma extraordinária. É como tomar uma vitamina espiritual. Ela brincou comigo outro dia. Mantém minha fé forte e meu coração em paz. Hoje, Margaret dedica parte do seu tempo visitando hospitais, ensinando o Salmo 118 a outras pessoas em situações desesperadoras, compartilhando não apenas as palavras, mas a esperança. Ela me disse recentemente, eu entendo agora por que precisei passar por tudo aquilo. Não foi apenas para que eu fosse curada, foi para que eu pudesse ajudar outros a encontrarem a mesma cura. A cura de Margaret se multiplicou. Através dela, dezenas de outras pessoas descobriram o poder transformador deste salmo. E isso me faz pensar, talvez a situação impossível que você está enfrentando agora não seja apenas sobre você. Talvez seja sobre todas as pessoas que você poderá ajudar depois que testemunhar o que Deus pode fazer. Talvez sua história de vitória seja exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. Talvez seu milagre seja o catalisador para o milagre de outra pessoa. Pense nisso. Se Margaret tivesse desistido naqueles primeiros dias, se não tivesse aceitado aprender o salmo, não apenas ela teria perdido sua chance de cura, todas as pessoas que ela ajudou depois também teriam perdido. Sua fé não impacta apenas você, ela impacta gerações. Por isso, quando você começar a orar o Salmo 118, lembre-se, você não está orando apenas pela sua cura. Você está orando pelo testemunho que sua vida se tornará. Você está orando pela história que Deus quer contar através de você. Você está orando pelo milagre que se multiplicará através da sua fé. E aqui está uma última coisa que preciso te contar. Algo que mudou para sempre minha forma de enxergar a oração. 3 semanas depois que Margaret saiu do hospital, ela voltou para uma consulta de controle. Todos os exames estavam perfeitos. Nenhum sinal de câncer. O Dr. Rodrigues pediu para falar comigo em particular. Enfermeira, ele disse. Em 30 anos de medicina, nunca acreditei em milagres.
Sempre achei que havia uma explicação científica para tudo. Ele fez uma pausa, olhando pela janela. Mas Margaret mudou isso. Não consigo explicar o que aconteceu com ela. E sabe de uma coisa? Não quero mais explicar. O que você quer dizer? Quero acreditar. Quero ter fé. Você pode me ensinar aquele salmo? Naquele momento, eu entendi algo profundo. O milagre de Margaret não curou apenas ela. Curou também a incredulidade de um médico cético. A fé dela plantou fé no coração dele. E a fé dele, tenho certeza, já se multiplicou em outros corações. É assim que funciona. Um milagre não é um evento isolado. É um catalisador. É uma pedra jogada na água, criando ondas que se espalham muito além do que você pode ver. Quando você ora o Salmo 118 com fé genuína, você não está apenas pedindo para a sua situação mudar. Você está se tornando parte de uma cadeia de milagres que Deus está orquestrando ao redor do mundo. Sua cura inspirará a fé de outra pessoa. A fé dessa pessoa gerará outro milagre. E assim por diante, até que o poder de Deus toque vidas que você nunca imaginaria. Margaret entendeu isso. É por isso que quando se levantou daquela cama, ela não comemorou em silêncio. Ela compartilhou. Ela testemunhou. Ela se tornou parte da solução de Deus para o sofrimento humano. E agora você tem a mesma oportunidade. A situação impossível que você está enfrentando pode parecer o fim, mas, na verdade, pode ser apenas o começo. O começo da maior aventura de fé da sua vida. O começo de um testemunho que mudará gerações. O começo de um milagre que se multiplicará em centenas de outros milagres. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Pegar esse salmo. Orar com convicção absoluta. Repetição intencional e entrega completa. E então, esperar para ver o que Deus fará. Porque Ele fará algo. Pode não ser exatamente o que você espera. Pode ser ainda melhor. Margaret pensava que estava orando apenas para não morrer. Descobriu que estava orando para se tornar um instrumento de vida para outras pessoas. Thomas pensava que estava orando para ser curado. Descobriu que estava orando para ter uma despedida digna com sua família. Maria pensava que estava orando para não precisar de tratamento. Descobriu que estava orando para ser testemunha do poder de Deus, operando através da medicina. E você? Pelo que realmente está orando? Talvez seja a hora de descobrir. Pegue sua Bíblia, abra no Salmo 118 e comece hoje mesmo. Não porque eu te disse, não porque Margaret foi curada, mas porque no fundo do seu coração, você sabe que Deus ainda opera milagres hoje. E talvez, só talvez, o próximo milagre seja seu. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essas palavras estão esperando por você. Há séculos, esperando para se tornarem poder na sua vida. A pergunta não é se Deus pode fazer um milagre na sua situação. A pergunta é: você está pronto para se tornar parte do milagre que Ele já está planejando? Margaret estava, e sua vida nunca mais foi a mesma. Sua vez chegou.